Jeremias capítulo 2. Jeremias viveu num momento muito difícil de Israel, que foi no momento em que o povo se rebelaram contra Deus, a ponto que o Senhor Deus entregou eles na mão do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, por causa da desobediência. E quando o rei da Babilônia veio e levou ali o povo cativo, levou os maiorais, deixou ali um povo mais fragilizado, colocou alguém ali sob o comando, mas mesmo assim veio alguém também rebelado e matou aquele que o rei tinha colocado ali para comandar o povo. E o povo ficaram com medo. Eles disseram, porque o rei da Babilônia, ele venceu ali os judeus, aí levou os nobres e deixou ali um povo mais pobre para trás, e pegou alguém e disse: olha, fica você aí no governo, e deixou ali também o pessoal dele auxiliando esse. Só que de repente tinha alguém ali que tinha fugido, estava no meio daquela turma, achou que aquele camarada disse assim: ele está do lado do rei, então ele também não vai governar. E foi lá e matou ele, e matou também aquele povo da Babilônia. Aí o povo ficaram com medo, disseram: não, vai vir represália, o rei da Babilônia não vai aceitar isso, então ele vai vir e vai matar todos nós. Chegou um momento que eles pensaram até descerem para o Egito, pedir socorro, pedir ajuda, mas alguns se reuniram e vieram até Jeremias pedir para ele buscar a Deus por eles. Capítulo 42 diz assim: então chegaram todos os príncipes dos exércitos e Joanã, filho de Careá. Jeremias 42, 1 em diante. Filho de Careá, e Gisanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos nos poucos, e como nos veio, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Você veja bem que a petição deles parece bem certeira, né? Eles oram a Deus, eles pedem, ora a Deus, e diz para que Deus faça o quê? Que Deus nos ouça, e ora a Deus para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho onde havemos de andar. Bom, vamos só lembrando que esse povo estava nessa situação porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Até perseguiram Jeremias muitas vezes, tentaram até contra a vida dele. E agora ele se aproxima de Jeremias. A maior parte do povo tinha sido levado cativo, e aqueles que restaram estavam com medo. E vem a ele, e ele fala: olha, suplica por nós a Deus. E o que eles pedem é até bom, que eles dizem assim: para que Deus nos ensine o caminho onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Quer dizer, que Deus nos dê a direção. Irmão, quantas pessoas, quando estão na pior situação da vida, ele chega para alguém
para um cristão e diz: ora por mim, para Deus me dar direção. Mas será que ele quer mesmo a direção de Deus? Porque uma coisa é eu estar sem saber o que fazer diante de uma situação e eu dizer: Deus, me dá direção, me mostra o que fazer. E outra é eu estar disposto a fazer o que Deus vai mandar. Então ele chega e diz isso, pede para ele orar. Aí diz assim, versículo 4: e disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos não declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Aqui que está o problema, né? Você está pronto para ouvir o que Deus tem para dizer? Porque muitas pessoas, elas oram: Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, mas na verdade ela já tem no seu coração até o que ela quer receber de Deus. Ela não quer que Deus fale e diga o que Ele quer. Ela ora e diz: me dá direção, mas ela já fica pensando dentro do coração, já maquina: quem sabe Deus vai falar isso, quem sabe Deus vai me dar essa direção. Então eles pediram isso, e o profeta disse: eu vou orar, conforme vocês pediram eu oro, mas uma coisa é certa, eu vou falar o que Deus declarar. Aí estão prontos para ouvir? Aí diz assim, versículo 5: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Até aqui eles estão muito bem na determinação, mas será que vão continuar? Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Aqui tem uma coisa interessante que eles falam, né? Que seja a palavra de Deus boa ou má, o que Ele nos falar, nós vamos acatar. E eles dizem mais assim, quer dizer, Deus pode falar uma coisa que nós não gostamos. Ele diz: mas nós vamos fazer isso para que nos suceda bem. Então eles tinham consciência de uma coisa, que mesmo que Deus mandasse uma palavra dura ou uma direção que eles não gostassem, aquela direção era para suceder um bem para com eles. Isso aqui é uma coisa que nós devemos tomar como lição. Toda palavra que Deus nos dá, mesmo aquela palavra que talvez você não gostou de ouvir, você gostaria que fosse outra, mas se você der ouvidos àquela palavra, é para te suceder o bem. Deus nunca vai te dar uma palavra para te levar para o mal. Só que às vezes a palavra que Ele nos dá não é a que nós gostamos, não é a palavra que nós achamos boa, mas na verdade ela é a boa palavra, mesmo que nós não gostamos. Porque quando Ele diz: seja uma palavra boa, uma palavra má que Ele falar, nós vamos fazer para que nos suceda bem. Aí alguém pode questionar hoje: mas existe palavra ruim para a vinda de Deus? Não, a palavra de Deus ela é perfeita, ela é boa, mas o ser humano, dependendo da situação que a pessoa se encontra, às vezes uma situação rebelde, aquela palavra pode ser má, aos olhos dela ela pode não gostar. Tem muitas coisas que, se nós ouvimos de Deus, nós só não gostamos, porque Deus é perfeito. Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós sujeitarmos a toda a ordenança humana por amor a Deus. Mas no nosso estado natural, nós não somos muito de nos sujeitar, nós não gostamos de nos sujeitar. Nós gostamos de andar na nossa maneira.
E Deus disse: vocês me amam, vocês se sujeitam às ordenanças humanas que estão aí, os governos, as situações. Então é sério. Então nem toda palavra, a palavra de Deus ela é boa, ela é perfeita, mas às vezes nós achamos ela ruim. Era o que ele estava dizendo. Mas eles disseram: mas nós vamos cumprir porque é para o nosso bem, porque é verdade. Toda palavra de Deus é para o nosso bem. É para o nosso bem. Se a pessoa age fora, porque quando você está agindo debaixo da palavra de Deus, às vezes o preço é até meio alto, que você tem que pagar pelo momento, mas o resultado final é sempre a bênção, porque você está sobre a palavra. O exemplo disso é Jesus. Jesus foi obediente ao Pai, mas por ele ser obediente, ele sofreu muito. Por ele ser obediente ao Pai, ele passou pela cruz. Mas qual foi o resultado final? Porque Deus, ele não está, a sua palavra não se resume só aquele momento, ele se resume o final. E o final é bom. O final é bom. É como Deus, ele estava dizendo: então, se ele der uma palavra boa ou má, nós vamos nos sujeitar, que é para o nosso bem. Então até aqui estão certos. Aí eles dizem assim, versículo 7. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Você presta atenção que eles pediram para Jeremias orar a Deus, para Deus dar uma direção. E Jeremias ficou lá em 10 dias buscando a Deus. Depois de 10 dias em oração, buscando a Deus, aí veio a resposta. Às vezes o cristão é impaciente. Ele faz uma oração de 3 segundos e já quer resposta. Não é verdade? Ai Deus, eu não aguento mais isso, abençoa Deus, ajuda aqui, papapá. Cadê a resposta? O profeta ficou lá 10 dias buscando a Deus, buscando a Deus em oração. E ao cabo de 10 dias veio a resposta. Então chamou a Joana, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que haviam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Bom, aquele povo estava passando tudo aquilo, não era à toa. Eles tinham deixado os caminhos de Deus, eles tinham só feito coisas erradas. Agora Deus tinha entregado eles na mão de seus inimigos. Esse daqui era só uma remanescente que sobrou, mas mesmo assim estavam com medo, estavam afligidos e pensando fugir dali, porque o lugar estava perigoso mesmo. A Babilônia estava em cima deles ali. Só que aí eles pediram direção a Deus. Deus disse: faz o seguinte, eu fiz tudo isso com vocês porque vocês foram desobedientes, mas eu vou fazer o seguinte: se vocês dessa vez me obedecerem, porque a situação ali é porque não tinha obedecido a Deus, e ficarem nessa terra de boa mente, obedecerem essa palavra, então eu vou edificar vocês aqui. Quer dizer, eu vou abençoar vocês aqui. Você veja bem que com Deus gira tudo em torno da gente dar ouvidos à palavra dele, da gente obedecer à palavra dele. Às vezes o sofrimento está nisso, que Deus está falando, mas a pessoa por alguma razão não está obedecendo. Às vezes até por uma razão lógica, porque se você ler todo o livro de Jeremias, tudo que aconteceu aqui, der toda a atenção,
e chegou a esse ponto que chegou aqui, que eles queriam até fugir dali. Se você chegar humanamente, eles tinham razão, porque a Babilônia já tinha invadido, já tinha levado a maioria como escravo, e eles estavam ali, a coisa não estava boa. Então era razoável eles procurarem um lugar seguro. Não, eu vou sair daquela terra, que a coisa ali está feia. Eu lembro agora até de uma história que eu vi de um pastor, em São Paulo, né? Que ele disse que foi morar no bairro, e naquele bairro todo dia matava gente, a violência era demais. E ele começou a orar a Deus: Deus, me abençoa para mim sair desse bairro. Deus, não dá para mim ficar aqui, criar meus filhos em meio a tanta violência. Aí Deus disse assim: não, você vai ficar nesse bairro. Depois dele orar tanto, Deus falou no coração: você vai ficar nesse bairro, porque tem muitas almas para me ganhar nesse bairro, você vai ficar nele. Quer dizer, a palavra para ele não era boa, né? E a lógica dele, poxa, tinha filhos para criar. Quem quer criar seus filhos em meio à violência, em meio a drogas? Pode os filhos desencaminhar. Mas Deus disse: fica aqui. E ele teve que aguentar, como usar o termo popular, aguentar as pontas, e ficou. E ele disse, começou a ficar ali orando, buscando a Deus. E o que aconteceu? Deus começou, através do ministério dele, a abençoar as pessoas naquele bairro. Começou a mudar, começou a acabar com a violência, começou as pessoas se converterem, jovens do bairro se converterem, e houve mudança. Então, eu não conheço essa história, eu ouvi a pessoa contando seu testemunho. Então, o que eu quero dizer, aqui, esse povo, parecia lógico eles saírem fora, mas Deus está dizendo: não, a palavra é essa, vocês têm que ficar. Se vocês de boa mente, quer dizer, de bom coração, vocês atenderem, eu vou abençoar vocês, eu vou edificar vocês. Por causa que vocês desobedeceram, eu agi com vocês para o mal, fiz com que os inimigos de vocês destruíssem vocês. Mas se vocês me obedecerem, se vocês dessa vez ouvirem essa palavra, já que vocês consultaram, você veja bem a bondade de Deus. O homem erra, mas quando chega diante de Deus, Deus nem leva em conta o quanto ele errou, só diz assim: a partir de hoje anda certinho, a partir de hoje obedece, faz a coisa certa que eu vou te edificar, que eu vou te abençoar. Meu irmão, tem gente de Deus mesmo, que está sofrendo, padecendo, porque já fez muita coisa errada, saiu da presença de Deus só agindo errado, e a pessoa está sofrendo, e Deus não está querendo que ela continue sofrendo. Deus está dizendo assim: olha, só volta para mim, faz o que eu estou mandando, pelo menos dessa vez, porque se você fizer, eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar. Deus não está querendo destruir ninguém, por mais que a pessoa foi longe, por mais que a pessoa pecou, por mais que a pessoa foi rebelde. Pelo contrário, Deus está querendo que o rebelde acorde, caia em si, ouça de boa mente a palavra, obedeça, para ele restaurar a pessoa. Essa é a vontade de Deus. Você lê o livro de Jeremias, o povo estava completamente rebelde, nada aqui foi à toa, e tudo que veio de mal para eles veio da parte de Deus, porque estavam rebeldes. Mas na hora que eles buscaram a Deus, mesmo sendo rebelde, Deus disse: vocês querem me buscar mesmo? Então obedece dessa vez que eu vou edificar vocês, obedece dessa vez que eu vou abençoar vocês aqui nessa terra. Agora não tente sair, tem que ouvir de boa mente. O que é ouvir de boa mente? É aceitar a palavra, é dizer: não, a partir de hoje é o que está dizendo a palavra. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos ficar preocupados o quanto erramos, o quanto pecamos, mas sim o quanto estamos dispostos agora, a partir de agora, andar com Deus. O que foi de erro fica para trás, meu irmão. Às vezes até já pagou,
está pagando um alto preço por causa do erro. Mas Deus está chamando para um conserto. Se conserta que eu vou cuidar de você, se conserta que eu vou te abençoar, se conserta que eu vou te edificar. Eu não quero te destruir, eu não quero acabar com a tua vida, eu quero é te restaurar, eu quero é cuidar de você, mas só que você tem que ouvir minha palavra de boa mente, pronto para obedecer, independente. Aí diz assim, aí Deus fala mais, não tem mais, versículo 11, não tem mais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Presta atenção, o medo deles era do rei da Babilônia, que já tinha chegado ali, já tinha destruído a cidade, já tinha levado a maioria das pessoas presas, já tinha feito um escarcéu tremendo. Deus disse, não temam, não temam, porque eu sou com vocês. Gente, Deus está falando aqui com um povo rebelde, que resolveu buscá-lo. Então não importa a condição, até onde a pessoa foi, o que ela cometeu, mas no momento que ela buscar a Deus, o que Deus quer é que ela, a partir de agora, dê ouvidos à voz dele. Ele não vai levar em contas, ele não vai chamar para acerto de conta o que já foi de errado. Ele está dando a nova instrução, é só seguir. Erros que nós cometemos, não temos como consertar. Pecados que nós cometemos, não tem como você consertar não, já fez. É igual você chegar e xingar uma pessoa, não tem como você consertar mais não, você já falou. Você falou para a pessoa, você é isso, você não vale nada, você não presta. Você pode chegar lá, olha, desculpe, eu estava errado, mas não conserta não. Você já falou, você já disse. Então você realmente você tem que pedir perdão, porque a única coisa que você faz agora, o que está feito, não tem como desfazer. Então é só o perdão. Me perdoa. Se a pessoa perdoar, tudo bem, senão já está feito. Mesmo que ela perdoa, mas já fez. A mesma coisa, o pecado que cometeu, o erro que a pessoa fez, não tem como ela mudar, ela já fez. Então ela precisa só aceitar o perdão de Deus e a partir de agora se consertar para não cometer mais. Era o que Deus estava dizendo para eles. Olha, eu estou convosco, vocês me procuraram, vocês me buscaram, tudo bem, estou aqui, estou convosco, quero ajudá-los. Agora tem uma coisa, é do meu jeito, não do de vocês. Vocês aceitarem a minha palavra, fizerem o que eu estou mandando, pode ter certeza, eu estou com vocês. E não fica temendo, mas o rei da Babilônia é perigoso. Não temam eles. Isso é o que nós temos que lembrar quando nós estamos enfrentando às vezes algo que está nos amedrontando. É clamar a Deus e dizer, não vou temer mais isso, porque Deus está comigo. E Ele está, se nós estivermos decididos a dar ouvidos ao que Ele diz, a crer na palavra dEle. Crer não é simplesmente dizer, eu creio. É seguir o que Ele está dizendo. Porque a fé leva à obediência, a verdadeira fé. Então Ele diz assim, versículo 12: e vos concederei misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Isso aqui é uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas procuram fazer aliança com gente errada, para obter a misericórdia da pessoa, às vezes até andando nos erros da pessoa. Não, você tem que clamar a Deus, que o próprio Deus vai mover até o coração daquele inimigo, para que ele tenha misericórdia. Deus disse, olha, eu vou conceder misericórdia, e eu vou colocar essa misericórdia onde? No coração do rei da Babilônia, que ele vai ter misericórdia de vocês. Meu irmão, o rei da Babilônia tinha misericórdia de ninguém.
pai era mau mesmo, mas Deus disse: eu vou fazer que eles tenham, porque sou eu que estou agindo. Eu estou com vocês. Agora vem a outra parte, versículo 13. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, ali ficaremos. Nesse caso ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vos absolutamente propuseres entrar no Egito e entrares para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Olha o que há desobediência. Você veja bem que às vezes a palavra de Deus não agrada por isso, porque a lógica mesmo, humanamente, a lógica humana, ele estava no coração de descer para o Egito. Por quê? Porque a terra dele estava assolada pela guerra, pela fome. No Egito não tinha guerra, não tinha fome, tinha prosperidade, tinha segurança. Isso aqui é a lição para a gente. Às vezes a gente pode nos enganar: esse lugar não é bom. Ai meu Deus, me manda para um lugar bom, seguro, um lugar abundante, um lugar onde não tem opressão. Eu não fico aqui de jeito nenhum. A maior loucura que fazemos é quando estamos num lugar ou em alguma situação e achamos que indo embora, virando as costas, fugindo daquele problema, vai melhorar. Às vezes lá é que a coisa fica feia. Ao invés de buscar a Deus e pedir uma direção a Deus. Deus, que não seja, eu sempre gosto de fazer, em tudo que eu peço a Deus, que eu às vezes eu estou com a vontade, um desejo de algo, eu digo assim: Deus, mas que não seja, quando termina a oração, eu digo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque às vezes nós estamos olhando algo e dizendo: ali é bom, ali é seguro, ali é o lugar que eu quero estar. Só que não é o lugar que Deus nos quer levar, é uma escolha nossa. E se entrar ali, o problema é que aqui hoje está, ele vai te seguir, porque Deus não vai estar com você. O Egito estava em paz, o Egito tinha prosperidade. A Babilônia não estava em guerra com o Egito, estava em guerra com Judá. Eles disseram: então vamos para o Egito, lá a gente fica seguro. O rei da Babilônia não vai nos seguir. Irmão, isso é a coisa mais lógica, humana. Só que Deus disse: se vocês forem, a espada que vocês estão temendo vai até lá. A fome que vocês têm vai alcançar vocês lá. Quer dizer, o Egito está em paz, por causa de vocês vai ter guerra. O Egito está com fartura, por causa de vocês vai ter fome. A Babilônia vai entrar em guerra e vão alcançar vocês lá. Quer dizer, mas Deus, aqui é que está feia a coisa. A Babilônia está dominando isso aqui. Deus diz: fica aqui que eu sou contigo. E se eu estiver no rei da Babilônia, mesmo ele estando aqui, porque Deus não ia tirar o domínio do rei da Babilônia, ele estava dominando, ia ficar 70 anos dominando. Mas Deus disse: mas eu vou fazer que ele tenha misericórdia de vocês, que nesse lugar, mesmo nesse domínio ruim, vocês vão viver bem. Não quiseram, não deram ouvido, consultaram, ouviram, mas dentro dele já estava a questão, o plano B: a gente tem que sair daqui. É aquela questão que às vezes a pessoa vai consultar Deus, ora a Deus: ai Deus, eu não estou aguentando a situação, me dá uma direção. Só que a pessoa já está com o plano dela. Eu vou orar a Deus para ele dar uma direção, mas já está dizendo: não, eu vou fazer assim, assim. Não adianta você fazer assim, assim. Se você vai buscar a Deus, é Deus, me dá a direção, me mostra. Se Deus deu a direção,
mesmo que seja contrária à sua, permaneça firme, permaneça ali. Aí diz assim, versículo 18, ou melhor, 17. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para estarem no Egito, a fim de lá habitar. Morrerão a espada, de fome e de peste. Quer dizer, iria ter mais agora, espada, que é guerra, fome, a necessidade, e ainda tinha peste, que é doença. Ainda tinha o coronavírus. Não era não, mas era outra. Deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Olha a coisa séria. Isso aqui nos abre os olhos para quando a gente estiver num aperto e querendo tomar uma decisão e orar a Deus, ficar atento. Por isso nós precisamos cada dia trabalhar a nossa vida espiritual para estarmos sensíveis à voz de Deus, para a gente não agir na nossa vontade. Às vezes a nossa vontade é que a gente olha, não, ali está melhor, e às vezes está muito pior, muito pior. Não, tem que sair daqui, eu vou orar a Deus para me tirar daqui, eu vou orar a Deus para ir para outro lugar, eu vou orar a Deus para não sei o que mais, eu vou orar a Deus para situações. Só que você já está com o seu plano. Não, eu vou orar e eu vou fazer isso. Você orar, não, Deus, me mostra. É aqui que eu tenho que ficar ou eu tenho que sair? E ficar na direção de Deus. Porque às vezes aquilo que você acha que vai ser melhor, vai ser pior. Era o caso deles. Se estiver fora da vontade de Deus, não tem lugar bom. O lugar pode ser bom, mas o mal alcança porque Deus não está ali. Aí diz assim, versículo 18, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrares no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de execração e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Nossa, nunca mais vocês vão ver a terra de vocês. Isso é muito doído para Israel, porque eles olharam a terra e aqui é o monte santo do Senhor. Falou o Senhor acerca de vós, o remanescente de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que hoje testifiquei contra vós, porque vos enganaste a vós mesmos, pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, conforme tudo que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim e faremos. E eu vos tenho declarado hoje. Aí já é o profeta falando: mas não deste ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual Ele me enviou a vós. Então quer dizer, pediram para orar, Deus falou, mas eles não deram ouvidos. Na verdade, eles mandaram o profeta interceder. Tem muita gente que faz isso. Chega na igreja, ora por mim, eu tenho uma decisão para tomar, mas ele já está com a decisão tomada. Está com a decisão tomada naquilo que vai fazer. Já está aí, diz: ó, não faz isso não, não é bem por aí não. Agora, pois, sabei por certo, morrerás a espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morares. Nossa, tinha a bênção de Deus. Se ficasse, tinha a bênção de Deus. Se ficasse, tinha a misericórdia. Consultaram, mas não obedeceram. O que essa palavra nos ensina, entre tantos ensinamentos aqui? Ela nos ensina que nós precisamos, em tudo que vamos fazer, orar, colocar diante de Deus e pedir a Deus para Deus nos dar a direção. Mas também, antes disso, de orar e de pedir direção, preparar o coração para fazer o que Deus mandar.
Porque se o coração não está preparado, Deus vai falar e a pessoa, não, também não é assim não. Foi o que eles fizeram. E eles tomaram o conselho depois e fizeram um desprezo bem grande. Disseram, não, tu não está falando por Deus não, isso aí é mentira. Depois você pode continuar lendo, você vai ver o desprezo que eles deram à profecia e depois pagaram um alto preço. Mas o que eu quero que você entenda, quando Deus dá a palavra, mesmo que a pessoa não goste, a pessoa ali pode ficar segura, porque se estiver obedecendo a palavra, ali vai estar a bênção. Por que é que muitos cristãos, irmãos, estão sofrendo hoje? Tem cristão que está sofrendo porque trocou de igreja. Não é porque a outra igreja que ele foi é ruim não, é porque ele foi numa rebeldia. Ele foi numa rebeldia. Ele disse, não, eu orei a Deus. Ele até orou, mas não ouviu, mas obedeceu o que Deus falou. Não preparou o coração para fazer. Deus chamou ele naquele ministério, a pessoa tinha que estar ali. Ele resolveu sair para outro. E quebra a cara depois, por causa da rebeldia. Você pode olhar esses crentes que ficam todo dia pulando de igreja, como que é a vida deles, porque estão sempre na rebeldia. Porque entenda bem, você pode em todas as igrejas passar um tempo, em todas as igrejas aqui de Baixada, procurando defeito nelas. Você vai encontrar em todas elas, inclusive aqui. Você nunca vai encontrar defeito na palavra de Deus. Mas a igreja, ela é de Deus, mas a igreja é feita por povo, gente, ser humano, cheio de falhas, que comete erros. E tem pessoas que hoje estão numa igreja e dizem, eu não gostei daquilo que eu vi naquela igreja, eu vou para outra. Aí chega na outra, é bem recebida, mas de repente ele olha e diz, não, eu vi já uma coisa que não gostei, vou embora. E você pode olhar a vida dessas pessoas, é um fracasso espiritual. Não se firme em nada. Por quê? Porque estão sempre, primeiro já se tornaram até juiz, condena tudo que é ministério, para onde vai, por onde passa, todos, e não se firme em nada, e a vida espiritual da pessoa é um lixo. Alguns até casamento destruído, família destruída, tantas coisas. Não adianta. Está complicado, então dobra os joelhos, clama a Deus, fala com Deus, busca a Deus. Se às vezes a lógica humana está dizendo, não, mas eu tenho que ir embora, fala com Deus, deixa Deus falar. Se estiver atento, Deus vai falar, e Deus vai mostrar se realmente, tudo bem, vou te tirar, mas se não, Deus vai dizer, não, você vai ficar aqui. Até porque Deus não nos deu espírito de covardia para andar fugindo, mas para enfrentar e vencer. Verdade. Enfrentar e vencer as dificuldades. Mas eu digo que eu lembro aqui do caso de um cidadão, isso na cidade de Guarulhos. Ele chegou para mim e ele disse que se converteu na Igreja Universal do Reino de Deus. E a Universal tem uma forma de trabalho dela, né? Conduzir o seu ministério. E ele disse, e naquela forma eu converti ali, Deus abriu as portas, eu prosperei, pastor, estava maravilha, mil maravilha. Aí minha família era da Assembleia, aí ficou buzinando no meu ouvido. A Universal não é Deus, você tem que sair da Universal, você tem que ir para a Assembleia. E falaram e tiraram ele da Universal e foi para a Assembleia. Ele disse, resultado, na Assembleia eu perdi tudo que eu tinha conquistado. Na Assembleia eu fiquei na miséria e nem na igreja estou mais. Entenda bem,
não é a Assembleia que fez ele perder. A Assembleia é de Deus. Você já está vendo, a Assembleia é de Deus. A Assembleia é uma igreja de Deus que prega o Evangelho. Mas Deus chamou ele lá na Universal, alcançou ele lá no mundão do pecado e levou ele lá na Universal. E não mandou ele sair de lá. Ele saiu por rebeldia, dando ouvidos a quem não deveria. Resultado, chegou lá, por algum motivo não se identificou com o ministério, não foi nem identificação, estava no lugar que Deus não chamou. Porque cada denominação tem uma maneira de conduzir o seu povo, e isso é sabedoria do próprio Espírito Santo de Deus. Deus sabe como vai alcançar cada pessoa. E por isso Deus criou ministérios até que trabalhem de uma forma diferente, onde vai alcançar aquela pessoa que vai se identificar com aquela maneira de conduzir a fé. E não ser, então, isso é uma rebeldia. Resultado, nesse dia ele passa na Igreja da Graça pedindo oração para que a vida dele fosse restaurada, porque agora ele não tinha mais nada. E ainda por cima estava até longe de Deus. Eu falei assim: olha, Deus não te tirou de lá de onde Ele te chamou. Eu acho que o caminho é você voltar correndo para lá, onde Deus te colocou, e vai orando a Deus, pede perdão e deixa Ele te conduzir. Se um dia Ele quiser te tirar de lá, você por causa da comunhão, pela palavra, Ele te tirar, aí é outra coisa. Mas porque alguém está dizendo isso é ruim, isso não presta, não faz isso. Não faz isso. Mas às vezes é a rebeldia. Era Israel aqui. Deus estava dando a palavra, falando com eles, dizendo: Deus disse: eu sou com vocês. Não temam nada, não tem medo do inimigo não, porque eu estou com vocês. Aí, não, vamos embora para o Egito. Essa palavra não veio de Deus. Virar as costas, quebrar a cara. Nunca mais, aquele grupo, Deus disse: nunca mais vocês vão ver essa terra. Vocês vão morrer na guerra lá no Egito, e de fome e de peste. Que final infeliz. Porque não deu ouvidos. Deus estava pronto para ajudar. Deus está pronto para nos ajudar, se nós dermos ouvidos à palavra dele. Amém, Jesus. Que essa seja a nossa mensagem essa noite.